pessoal do Portal Paz. Estamos aqui, eu e Vânia Simão. Tudo jóia com você, Vânia? Tudo bem, como estão vocês, pessoal? Tudo tranquilo por aí? E nós estamos aqui para dar sequência ao estudo da mensagem número 75, que é a mensagem da mentora Ana, que Caroline deu o título A imensidão que temos dentro de nós tem a mesma proporção da imensidão do céu. Esse é o segundo trecho da mensagem. Nós vamos passar, então, essa parte da mensagem, logo depois eu e Vânia voltamos para os comentários. A transformação e o ressurgimento da sociedade que traz, sim, no seio a esperança, o amor e a paz. Ou ainda poderíamos dizer o Evangelho ativo do Cristo Salvador. Quando olhamos apenas para as inúmeras explosões que arrasam aldeias, vilas, cidades, não enxergamos a ação libertadora, porque de fato, naquele instante, apenas o ego, a vaidade e o poder se manifesta em forma de conflitos. Mas ali, aqueles que padecem muitas vezes nos momentos de conflito, trabalhando não pela sua vontade, mas muitas vezes pela sua obrigação. Famílias inteiras que se deslocam, seja de cidade, seja de país, ou seja, de vibração, entre o mundo dos espíritos e o mundo terreno. A espiritualidade, que é Deus, que é o amor, providencia os resgates mais humanos, carinhosos e gentis, para que não falte a ninguém o abrigo, o aconchego e a amizade, transformando aqueles momentos de dor, de aflição, em resgates urgentes do longo das existências terrenas. Então, daquele instante de dor, surge a luz, que transforma, que fomenta a esperança e a paz. Claro que muitos, em estado de revolta, às vezes se lançam à vingança indiscriminada. Outros tantos, rapidamente colocados em sono reparador, para que possam enfrentar a passagem dos dias, dos meses, e em alguns casos dos anos, para despertar, então consciente, harmonizado e curado. Assim, o processo também ocorre diante da eclosão da pandemia sobre o solo terrestre, aonde buscamos de todas as formas o culpado, sendo que não percebemos a grata oportunidade que nos é dada de aprender, de crescer, de humanizar e de se unir nos propósitos elevados do amor e do esclarecimento. Vemos o nosso trabalho não rendendo os frutos devido ao caos que muitas vezes a inflação no globo domina, aonde os corruptos crescem, aumentando a desigualdade. Então olhamos e pensamos: de que mundo ilusório é esse que a espiritualidade tanto nos fala?
Muito bem. Aqui é o finzinho da segunda parte, uma parte muito reflexiva, no qual a mentora fala muito sobre os desafios, tanto desse lado aqui, né, do lado da matéria, como dos desafios para o lado da espiritualidade, não é isso, Vânia? Sim, muito. Ela retrata aqui bem o momento atual do planeta, né? Cheio de conflitos de toda ordem, guerras, dor, sofrimento, corrupção, as situações todas que a gente vê acontecendo em geral. Não tem lugar específico. Acho que todo o planeta está passando por momentos como esse, né? Uns sem guerra, mas com conflitos internos, outros com conflitos internos e externos. E o que é interessante aqui no finalzinho, quando começa o vídeo, né? Ela fala da esperança, né? Que podemos dizer que o Evangelho seria, né? Vamos dizer assim, o caminho a ser seguido, né? Para que a gente pudesse começar a superar todas essas diferenças, todos esses conflitos, todos esses momentos difíceis que eu acabei de falar, né? E ela fala aqui de uma coisa muito interessante que a gente não consegue ver, né? A atuação do plano espiritual. Muitos nem têm noção de que essa atuação existe, mas mesmo os que têm noção, né, que sabem que existe uma espiritualidade trabalhando ativamente, todos os dias, todas as horas, para ajudar os seres humanos, para amparar, para impulsionar a nossa evolução, mesmo esses, a grande maioria não consegue perceber, né, a atuação desse plano cheio de amor e misericórdia para nos carregar no colo. E são muitos momentos, né, que é aproveitado, principalmente nos conflitos aqui que ela fala, né, nas guerras, né, nos desencarnes coletivos, para que possam ser resgatados os espíritos que estavam ali, naquele momento, naquele processo, necessitando passar por aquela experiência difícil, para que pudessem reajustar a sua caminhada, né, de acordo com as leis divinas. Então, é um processo que não é percebido, assim como ela também falou da pandemia, né? E outros processos também dolorosos que existem na Terra, não necessariamente por desencarne, mas por dores e sofrimentos, que se a gente parar para analisar e tentar tirar a lição, né, daquele momento, né, tentarmos saber assim, o que esse momento quer nos ensinar? O que esse momento quer dizer para a gente? O que eu tenho que aprender com isso? Aonde eu tenho que melhorar? O que eu tenho que enxergar? O que eu posso fazer para que essa experiência não seja só uma experiência de dor, mas uma experiência em que eu possa extrair alguma coisa que me faça crescer? São perguntas que normalmente a gente não se faz, porque vive a dor, né? Vive o negativo e esquece o lado da luz que está sempre nos acompanhando aí. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que eu tenho para falar. Como eu falei da outra vez, né, na outra parte, tem muita coisa que a gente poderia falar por aqui, mas dá para falar horas, horas e horas. Dá para falar horas e horas, né? Pegando no seu gancho agora do finzinho, de que existe um lado interno nosso que a gente não questiona, né? E que é o principal que a gente está tentando construir, que é esse estado vibratório interno, né? De uma energia de conexão, de amor, de paz, de fraternidade, né? E essa projeção mental, que seria a nossa principal conquista interna, o quanto às vezes essas perguntas que Vânia falou, a gente simplesmente deixa passar por estar tão distraído com as coisas externas, né? Com os desafios externos. E é interessante que em termos de desafios externos, ela fala de coisas muito significativas, tanto do ponto de vista de um plano astral, né? Então, ela descreveu, por exemplo, resgates espirituais, né? Irmãos que estão no dia, na revolta,
como também ela descreveu os desafios do mundo atual, né? Assim, na condição financeira, de às vezes o resultado do nosso trabalho não corresponder ao que a gente espera, né? E de como todos E os resgates lá do. Acho que deu uma picotadinha aí. E os resgates lá no plano espiritual vai muito de cada espírito, né? Que é resgatado, como ele vai se comportar, né? Quando chegar lá, porque ela mesmo fala que alguns são colocados em sono profundo durante um longo período, ou até períodos mais curtos, para que ele possa se refazer e compreender a situação, né? Acho que no segundo livro de André Luiz, segundo ou terceiro, eu não me lembro da série, ele fala, né? Ele vai lá visitar uma parte acho que é uma colônia que ele vai visitar um local de socorro. Eu não me lembro bem do contexto, mas eu lembro do fato. E lá estão muitos espíritos adormecidos, que em sonhos ainda, de devaneios, com as próprias criações mentais ainda rolando na mente, né? Aquilo ali, como se fosse uma coisa cíclica o tempo todo na mente, e eles não têm ainda condições nem às vezes de acordar para recomeçar as caminhadas. Isso aí acontece bastante. Enquanto que outros, às vezes, até conseguem compreender a situação e sair com mais rapidez desse processo, e outros vão embora mesmo, lá para as profundezas do umbral, né, que a gente chama, vão lá para as profundezas do umbral e não querem saber de coisa não. Partem cheios de ódio, sede de vingança e tudo, e até que esses sentimentos consigam se esvaziar, às vezes levam séculos. É verdade. Esse episódio que você está dizendo do André Luiz é um que tem o sopro, que aí os espíritos que ajudam usam sopro. Eu acredito que é no livro número 2, né? Os Mensageiros, que aliás é o livro... 3, se for esse episódio do sopro, está no livro 2, né? Que foi a base para o livro que está do filme que está nos cinemas agora, Os Mensageiros, né? Apesar dessa cena específica que Vânia está falando, acabou não aparecendo no filme, né? Acabou não aparecendo no filme. Essa questão mesmo, né? Então, do estado mental que aprisiona, porque você vê que esses irmãos mesmo que estavam lá deitados, né? Eles não estavam aprisionados num local que tivesse grades ou que eles não tivessem liberdade. Eles estavam presos na própria mente deles, então eles só tinham capacidade de ficar deitados, revivendo aquele pesadelo, né? Então era uma prisão completamente interna. E muitas vezes o que nos limita é essa prisão mental, né? Da gente não conseguir enxergar que nós temos outras possibilidades, tanto de sentir como de reagir, né, às coisas que estão propostas para nós. E os mentores do portal, né, eles falam muito dessa tarefa de resgate espiritual e de como, às vezes, a ajuda, né, de grupos como o nosso, que tem pessoas que fazem preces e que mentalizam estados vibratórios de paz e de perdão, né, podem fazer um papel decisivo nesses resgates. Então, sempre tem, né, aquelas pessoas no chat que perguntam assim, como será que está o meu familiar? Como será que está o meu parente, né? Como será que eu posso ajudar o meu parente que já está lá no plano astral, se eu não consigo entrar em contato com ele, se eu não consigo conversar com ele? Então, uma maneira muito eficiente é isso, da gente lembrar dessa pessoa no momento feliz, fazer uma prece agradecendo a presença dessa pessoa na nossa vida, né? E emitindo uma energia que essa pessoa possa sentir paz, possa sentir a nossa intenção, né, de que ela esteja bem. E à medida que os nossos orientadores conseguem pegar essa energia, até em termos do fluido mesmo, né, como se fosse um remédio, e disso ser levado para essa pessoa, às vezes essa energia é um fator decisivo para o despertar dessa pessoa.
Então, Eu já só para a li gente... algum. Eu acho que até nas próprias lives do Jordelei, eu também já li em alguns lugares, que toda essa energia das preces que a gente emite, não só direcionadas para as pessoas que a gente ama, como também se a gente tem o hábito de orar, né, pelo conjunto da humanidade, né, dos sofredores e tudo, elas são potencializadas de várias formas, né? Às vezes o nosso, por exemplo, nosso parente que a gente está rezando por ele recebe um vasinho de flores, né? Tudo plasmado, né? Mas recebe um vasinho de flores ou recebe algum outro objeto que represente aquela energia e aquilo vai ajudando, né? A pessoa a se reequilibrar, se levantar, nesse processo de recuperação e retomada da caminhada, né? É verdade, isso é outra cena que também aparece no filme, né? Das luzes surgindo nas casas que estão em prece e se Exatamente. elevando, né? E na última parte ela fala um pouco também dos desafios materiais, né? E como às vezes a nossa postura mental de rebeldia, de inconformação e até de revolta, muitas vezes acabam representando o inverso dessa energia. E como aí essa energia acaba nos aprisionando, né? Sim. Então, isso é muito importante da gente observar, o momento que a gente está preso numa energia muito negativa, né? Aí a gente Isso pode, mesmo. então, Não, a é gente isso mesmo. pode, é, a gente pode encerrar essa segunda parte, porque ela fechou a segunda parte, né, propondo que a gente reflita sobre esse desafio, inclusive as perguntas que Vânia fez no primeiro comentário dela, né, na primeira parte do comentário dela, pode servir de reflexão. E depois nós vamos comentar então as soluções e saídas na terceira parte, que vai ao ar um pouco depois dessa aqui. Então, certo. Até o próximo vídeo, pessoal. Até o Obrigado. próximo, pessoal. Até mais.